Olá pessoal, estamos aqui na Glass of American, na Esquadria Show, nessa feira que está sendo incrível esses dias aqui no stand da AutoKey junto com o Clube Casa Design. E estamos aqui com uma convidada muito legal da região de Manaus, Clube Casa Manaus, nos apoiando e nos visitando aqui na feira. E estamos com a Beatriz da Union Vidros. Seja bem-vinda, Beatriz. Ai, obrigada, é um prazer estar aqui. Gente, vai ser muito legal hoje, porque a gente vai estar falando um pouco da história da Beatriz, como o vidro está a cada vez mais crescendo na arquitetura, as diferenças de usabilidade dos materiais e tudo mais. E a Bia vai estar passando um pouco mais do conhecimento dela sobre vidro e tudo mais pra gente aqui. Bia, eu acho que seria legal você se apresentar e contar como você entrou, foi picada pela abelha do vidro. E conta mais, como que você entrou assim no mercado de vidro e como que é a sua história dentro da Union, né? Perfeito. Então, eu sou a Beatriz, eu sou administradora de formação. Eu comecei na Union, né, como estagiária. Eu cheguei lá e eu precisava muito de um emprego, foi uma indicação de uma amiga e eu comecei a trabalhar com isso e fui me desenvolvendo lá dentro. Passei a ser consultora de vendas, depois eu evoluí para a parte de gerência, né? E nesse mesmo processo eu estava me formando e eu sempre fui uma pessoa muito assim, mais cara de pau, curiosa. De dar palpite, de eu ver alguma coisa que eu pudesse ajudar, eu queria estar me envolvendo. Então eu chegava bastante para o meu chefe, dava algumas opiniões, dava umas sugestões para a parte administrativa e a gente tinha uma linha de pensamento muito próxima. Então nós fomos nos aproximando e conseguimos desenvolver bastante juntos essa parte de trazer novidades, de estar ali sempre desenvolvendo algo com o arquiteto, porque a Union ela surgiu já com o intuito de atender, né, obras projetadas. Legal isso. Que era uma coisa que a gente não tinha no nosso mercado em Manaus. Em Manaus a gente tinha muito as indústrias, né, as beneficiadoras de vidro, e aí eles não tinham um atendimento focado. E aqueles, né, vidraceiros de bairro mais, né? Sim, exatamente. Então não tinha aquela coisa mais focada em atender um projeto de alto padrão, uma obra que precisasse de uma coisa mais detalhada, uma coisa mais um atendimento consultivo, personalizada. Mas... Isso. E aí ele desenvolveu isso e nós juntos acabamos tendo ideias bacanas e aí eu fui evoluindo dentro da Union até chegar à parte de gestão, que é onde hoje eu atuo, né? E quando eu cheguei lá, eu comecei a buscar coisas para inovar que eu pudesse implantar. Chegou o momento em que nós percebemos que nós queríamos participar de algum clube que envolvesse arquitetura, porque era uma coisa que tinha muito a ver com a gente. E aí foi quando nós descobrimos o clube. Nós nos conhecemos. Inclusive você foi o meu primeiro contato, né, Vitor? Do Clube Casa Design, sim. Quando eu estava chegando em Manaus. E foi a partir daí que a gente teve um desenvolvimento melhor, né, com os arquitetos em si, conversando mais e... Acaba que o Clube Casa, ele para você, né, nesse momento, ele veio como uma ferramenta de conexão com o mercado de arquitetura. Sim, já era uma coisa muito focada antes. Nós sempre trabalhamos, assim, de uma forma mais direcionada a atender o arquiteto para entender o que ele gostaria de ter na obra, né, e nós ali do nosso mercado, ali naquele local, proporcionar a ele o que estava ao nosso alcance, porque não necessariamente a gente consegue atender exatamente um desenho técnico, né, por conta de algumas limitações e até por conta de alguns conhecimentos que às vezes os arquitetos não têm, justamente por o vidro ser uma coisa mais à parte, assim, da arquitetura, diferente do móvel, diferente dos modulados. Quando você, né, fala que o vidro é algo mais à parte da arquitetura e esse atendimento é quase que consultivo, exclusivo que a Union faz para os arquitetos, você enxerga que qual que é o diferencial desse atendimento e quais materiais que você vem trabalhando junto aos escritórios que você vê que ultimamente vem sendo um diferencial, assim? Bom, de modo geral,
como eu falei, ele é uma coisa mais a parte da arquitetura porque não é muito disseminado, né? E aí o arquiteto acaba não tendo tanto acesso a como especificar aos materiais que tem disponível ali, principalmente na nossa região, que é uma região mais afastada. Então, não necessariamente ele vai conseguir ter um material que ele conseguiria ter aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, assim, atualmente eu tento olhar o que eu tenho disponível ali com mais facilidade para a gente trabalhar a questão de rapidez, de tudo isso que também acaba que é uma coisa que é muito solicitada, né, que é o prazo de entrega. O mercado a logística é muito complicada. Exatamente. Né? Como é um local mais afastado, a gente tem ali a questão de tem que ser aéreo, o transporte fluvial demora muito tempo, o rodoviário também, então a gente tenta verificar ali o que fica mais tranquilo para a gente conseguir trabalhar, né, no projeto, dependendo ali do prazo que a gente tem para entregar. Então, atualmente, o que a gente tem desenvolvido mais, né, dentro de uma obra junto com os arquitetos? É muito a parte de esquadria de alumínio, né, que o vidro temperado, que era o início de como nós iniciamos trabalhando, já não está mais tão em alta. A gente trabalha com ele? Trabalha, tá? Mas atualmente a gente já não tem tantas portas de vidro temperado, né? Uma coisa mais esquadria, com aquele acabamento ao redor, que é uma coisa que vem da preferência deles e que está mais em alta mesmo na arquitetura. Legal. Então a gente tem essa parte, que é uma coisa que tem saído mais, e muitos espelhos, assim, diferentes formas de espelho. É uma coisa que a gente também vem trabalhando, que é uma tendência, né? Na verdade, desde o ano passado, esse ano, que a gente viu muito nas feiras de arquitetura, na Casa Cor, por exemplo, peças orgânicas. Então, de modo geral, a gente está vendo muito peças orgânicas, tanto para espelhos quanto para mesas, para tampos de mesa, né? Porque o cliente ele tem ali uma mesa, não necessariamente ele vai ter uma mesa de madeira, de MDF, às vezes que é uma coisa mais clean, coloca um vidro. Então, a gente tem trabalhado bastante essa parte de formas orgânicas e esquadria de alumínio. Muito engraçado eu ouvir você falando, assim, mais ou menos umas 3 semanas eu estava em Brasília, ouvindo uma palestra do JP, ele tem uma parceria com uma empresa de vidro, também uma indústria de vidro, e ele falando da capacidade de usabilidade de vidro, espelho, não só para esquadria, peitoril, né? Que eu não sei se é assim que vocês chamam, os guarda-corpos, mas também na questão de acabamentos em si dentro da casa, né? Você utilizar o vidro como acabamento, porque tem diferentes tipos que tem toques diferentes. Sim. E como que, por exemplo, no mercado regional isso está sendo trabalhado. E se lá na Union vocês também estão propondo esses novos tipos de acabamento nos projetos, assim? Na verdade, a gente tem muito aquela frase, né? Que nada é criado, né? Tudo se copia. Né? Exatamente, tudo se copia. Então, assim, essa parte dos vidros texturizados, que é o que a gente chama, né? Que eles têm algum tipo de relevo, uma coisa mais diferenciada, é uma coisa bem antiga, na verdade. Então, que são os vidros que a gente chama de vidros fantasia, né? Que a gente tem o canelado hoje em dia, tem o pontilhado, que o pessoal tem usado bastante. São vidros que são muito antigos, que eram muito utilizados antigamente e que passaram a não ser mais desde que surgiu o vidro plano, né? Que é o vidro temperado, o espelho, né? Que ele é aquele 100% lisinho e tal. E agora está voltando para o mercado e a gente já tem esse trabalho, a gente já sabe utilizar ele, a gente só vai adaptando para o que o arquiteto gostaria de utilizar. Ele vai trazendo ideias e a gente vai combinando para saber se é possível, se a gente consegue atender. Então, assim, de modo geral, atendemos sim, né? A gente atende com esse tipo de vidro. Aqueles vidros mais soft, tem um que ele tem uma textura de veludo, assim, é um barato, assim. Esse no caso, assim, é uma coisa que já não chega no nosso mercado, que é uma coisa mais difícil. Se o arquiteto chegar a especificar, a gente pode ver a possibilidade de levar, por conta de logística, né? Mas, assim, como a gente tem algumas variações aí de mercado local, a gente vai atendendo conforme ele vai trazendo e tal. Atualmente, os arquitetos eles já estão mais assim por dentro do que tem disponível, do que a gente consegue atender de forma mais rápido.
E assim, isso já vai fazendo uma grande diferença. E o que te mais chamou a atenção na feira aqui? Então, eu cheguei hoje na feira, né? Então, eu dei uma olhada. Deu uma rodada, vai. Dei uma olhada. A feira em si, ela é uma feira muito pro vidraceiro, pro industriário. Então, a gente vê que aqui tem muita coisa de maquinário, que não é algo que a gente vai utilizar, né? Mas a gente vê também umas novidades de vidro. O que me chamou muita atenção foram os vidros pintados da Vivix, que é a indústria que a gente trabalha. Essa é a indústria que o JP tem parceria. Então, a Vivix, ela é uma produtora, né, de vidros. Eles que fazem o trabalho de transformar. Eu não falei o nome da marca porque eu não sabia que marca você utilizava. Sim. Não, a gente tem várias marcas, né, mas de modo geral eu utilizo mais a Vivix. Né? E eles são a indústria que transforma areia em vidro, que em Manaus a gente não tem. São poucos locais que tem no Brasil que produz, e aí em Manaus a gente tem a beneficiadora, que a gente chama, que é quem vai cortar, desenhar o vidro, né, que vai temperar, enfim. E aí eles têm uns vidros ali que eu achei muito interessante, que são os vidros pintados, que dão um refletivo. Você pode dar uma utilizada, ele não é um espelho, mas você consegue utilizar ele como um espelho mais escuro, assim, sem tanto reflexo, e que eu achei muito interessante. Que é dependendo de como o arquiteto usa, ele pode usar até como projeção, né? Para retroprojetar alguma coisa. Por exemplo, eu imaginei ele já em halls de elevador, uma área ali que é mais passagem em corredor, que não quer aquela coisa que vai iluminar tanto. Se tiver uma iluminação assim em cima ou na lateral, não vai ficar aquela coisa muito forte, sabe? Que dói os olhos quando você vira. Sim. Então ele é um material interessante, que foi, até agora, foi o que mais me chamou a atenção. Aí, sobre polêmica, assim, a gente tem uma coisa no mercado, que foi você que me falou aqui nos bastidores, um assunto polêmico, que falam sobre o vidro ser esverdeado. Sim. Então, tem muita gente que reclama. Os clientes em si, né, eles questionam quando a gente vai chegar, por exemplo, com uma cortina de vidro. Chega para cortina de vidro, quando é descarregado o material na obra, ele não vai, como são várias peças, eles não são colocados separados, né? Eles são colocados um em cima do outro para poder ser feita a montagem. E aí chega, o cliente já fica assim, desesperado. Meu Deus, eu não pedi um vidro verde, eu queria um vidro incolor. Aí a gente vai explicar, né, que é normal, que faz parte do processo químico. Tem, os arquitetos também ficam às vezes nervosos. Beatriz, cheguei na obra e vi os vidros empilhados e tá verde. Meu Deus do céu, não era verde, era incolor. E aí a gente vai explicar, fazer todo o processo que faz parte do processo químico do vidro. Atualmente tem o vidro que é 100% cristal? Tem, né? Mas ele não é um vidro tão comum no mercado. Sendo assim, ele tem um valor bem mais elevado. Então a gente não utiliza ele para todos os casos, né? E no nosso mercado em Manaus, ele já tem, a gente não tem muito acesso. A gente já teve indústria que levou, mas como não teve assim, uma saída muito grande, acabou que parou. Então hoje, para a gente ter esse vidro lá, é preciso fazer uma encomenda, e aí demora, tem todo uma logística que acaba atrapalhando um pouquinho. Hoje eu percebo sempre que sobre o mercado local, assim, de Manaus, né? Você comenta o quão diferente até por conta de logística e tudo mais. Acaba que também essa escassez gera oportunidade, né? Sim, com certeza. Hoje a Union, ela tá há quanto tempo trabalhando com vidro na região? Assim? No mercado tá desde 2010, né? Quando começou. Mas uma loja bem estruturada, bacana, desde 2015. Que legal. Então, assim... A loja já nasceu para atender arquiteto. Assim... Então, mês que vem, dia 27 de julho, faz 9 anos de loja, né? E aí que já tem o conhecimento. Desde o início já era o trabalho com o arquiteto, né? Então, já tem muitos arquitetos que nos conhecem já da inauguração dessa loja que aconteceu há 9 anos atrás. Então, já tem esse tempo todo de mercado, já tem experiência, a gente sempre busca trazer umas novidades. E algumas coisas a gente vai encarando, né, de fazer de novo. Tem arquiteto que chega com a gente e fala, olha, eu queria fazer isso, mas eu queria fazer com vocês trabalham? Eu falo, a gente pode
tentar conciliar, ver aí um trabalho. Então, a gente já teve muita parceria de arquiteto que chegou, poxa, eu queria que vocês fizessem e desenvolvessem isso para mim. Então, a gente vai lá e faz uma coisa que ficou muito legal, que foi que uma arquiteta solicitou pra gente, era que ela queria uma claraboia retrátil. A gente falou, ó, a gente nunca fez uma claraboia retrátil, mas nós podemos tentar. Se você e o cliente confiarem esse trabalho na gente, a gente vai e faz. E aí o cliente também já era um cliente nosso, que já nos conhecia e falou, não, Beatriz, manda bala que eu confio em vocês. Então nós fomos, desenvolvemos, fizemos e conseguimos fazer esse trabalho, ficou lindíssimo, e a partir daí, né, da oportunidade que o cliente e o arquiteto nos deram, a gente já começou a desenvolver uma nova coisa, o que é bem bacana. Então, assim, depois disso a gente já fez outros desse mesmo material e assim por diante. Hoje acaba que também a Union, ela desenvolve novos tipos de materiais também. E aí, uma coisa que eu acho que todo profissional ele tem orgulho de algum momento na carreira, assim, ou de um projeto, ou de alguma coisa, alguma casa, algum cliente que fez, assim, nessa sua trajetória de 8 anos, 10 anos dentro da Union? Não, na Union eu tenho 4 anos. 4 anos, mas Isso. dentro do mercado você tá há um tempo. Há 4 anos. Já fez tudo isso? Já. E aí, Bia, nesses 4 anos de Union, qual foi esse projeto, qual foi esse trabalho que você fez, assim, que te orgulhou muito, assim, lá dentro de um cliente específico que você falou, caraca, meu, parecia que não ia acontecer e você fez algo bem diferenciado, assim, com a empresa? Assim, essa obra em específico, ela foi uma obra que ela ficou bem marcada pelo desenvolvimento desse projeto, né, desse produto, né, que foi feito. Então eu lembro muito perfeitamente o nome do cliente, eu lembro de onde ele eu lembro o arquiteto, eu lembro tudo. Mas eu tenho uma parceria muito bacana com uma arquiteta que eu gostaria até de mencionar o nome, que é a Jora Guerreiro. Ela é uma arquiteta sensacional, muito conhecida em Manaus. E nós já trabalhamos com ela há alguns anos. Os projetos dela são, para mim, assim, os meus queridinhos, assim, porque a gente sempre desenvolve um trabalho muito bacana dentro das obras em que ela nos indica que ela está trabalhando ali em conjunto, sabe? Teve uma obra em específico que nós fizemos, que foi um trabalho que tivemos que fazer algumas adaptações por conta da limitação do prédio, para subir no prédio, porque além da limitação que nós temos em Manaus, a gente tem a limitação da localização da obra. Então, se for num prédio, num edifício, que tem um elevador muito pequeno, uma escada muito pequena... Tem que içar, né? Aí tem que içar, mas não necessariamente o condomínio permite que isso. Então, assim, todo um desafio. E essa obra específica nós fizemos absolutamente tudo de vidros da casa, desde cortina de vidro, espelhos e tudo mais. E que é uma cliente muito querida e que a gente, até hoje, estamos em conjunto trabalhando com ela, em uma nova residência dela, e que foi uma obra que ficou muito marcada para mim, que ficou muito bonita, né? E eu também tenho uma outra obra que foi uma obra que seguiu exatamente o projeto. É da mesma arquiteta? Não, da outra arquiteta, a Yasmin Fazani, que foi de uma clínica que nós fizemos. E que, assim, olhar para o projeto e olhar para a obra pronta é muito satisfatório, porque a gente vê que está exatamente igual. Então, é muito legal quando eu consigo visualizar isso numa obra. A AutoQI, que é uma das pessoas que está no stand aqui com a gente, ela fala muito sobre gêmeo digital, né? É um novo conceito no movimento BIM. E isso que você falou de o quão você ficou impactada com o que foi projetado e o que foi executado, tem muito a ver com o conhecimento técnico dela de projeto e ela conseguir reproduzir junto ao cliente tudo aquilo que ela projetou. Então a gente falou sobre vidro na arquitetura, falou de projetos diferentes que você fez.
sobre as diferenças de materiais, a gente falou do vidro soft. Você enxerga que, eu acho que você vai dar mais uma volta na feira, Sim. mas qual é a novidade que esse ano você está levando para Manaus aqui da feira? A cada dia que passa, a gente vê que as pessoas querem coisas mais sutis, né, mais leves. Então, o mercado de vidro em si, de perfil, de ferragem, eles, querendo ou não, tem um desenvolvimento um pouco mais lento, né? Porque tem toda uma forma, uma engenharia de como as coisas funcionam, então às vezes é difícil mudar, mas a gente vê que está cada dia mais slim. Então aqui eu já percebi que tem uma novidade de kits de box, por exemplo, que tem uma coisa mais delicada, que é uma coisa que eu gostaria de estar levando, e algumas coisas que adaptam ao ambiente, ambientes menores, ambientes que precisam ter um material que vá servir ali para o tamanho dele, para o espaço que ele tem, da forma que ele tem. Então aqui a gente já conseguiu perceber que tem umas coisinhas legais que dá para a gente estar levando, né, para poder desenvolver melhor, tanto na questão de ser uma coisa mais leve, né, para portas de grandes vãos, por exemplo, no caso grandes vãos em Manaus, mais assim, 3 metros, 2,80, né, com materiais mais slim, que ficam aquela coisa mais sutil, que não é algo que pesa muito, né, visualmente, que a esquadria de alumínio em si ela é mais robusta, né? E aí a gente consegue ver que aqui tem umas coisas que são mais delicadas. Isso, mais delicadas, e que seria bastante interessante a gente ter por lá. Bia, a gente tá chegando no fim. Uma pena. Coloca um tempo pra gente aqui, Bia. Mas não é isso. Eu queria ficar muito mais tempo com você aqui falando. Eu gostaria que você passasse uma mensagem para os seus arquitetos, que você passasse uma mensagem com relação ao clube, sobre o momento da sua empresa e o seu momento profissional. Perfeito. E é isso, eu acho que é isso. Chegamos ao final, é o seu momento. Tá bom. Bora lá. Ir, né? Vamos lá. Então, pessoal, é uma honra estar aqui hoje na Glass of America com a Esquadria Show. Estar aqui com o clube é uma conquista não só empresarial, mas uma conquista pessoal, porque partiu de mim procurar por isso, para trazer para vocês alguma coisa legal, interessante. E nós hoje fazemos parte do maior clube de relacionamento do Brasil, da América Latina. Isso aí. Então é uma honra a gente poder fazer parte disso e poder estar com vocês, entregando isso para vocês, com grandes outras lojas parceiras que fazem um trabalho sensacional. Então é basicamente isso. Nós estamos no clube, nós estamos desenvolvendo um trabalho muito legal com a União, sempre trazendo novidades para vocês. E também sempre tentando atender da melhor forma o projeto que vem de vocês e que nós queremos muito que seja o que o Vitor falou de ser o... Perdão, qual é o nome que o QI falou? Gêmeo Digital. Gêmeo Digital, que para mim é a coisa mais satisfatória de um projeto, é conseguir entregar algo que realmente seja igual ao que projetado por vocês. E legal. Isso. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por me receberem ao clube, obrigado à Union e a todos vocês que estão nos ouvindo. Até mais. Tchau, tchau.